Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, ouvintes! Está começando mais um Visões Populares, trazendo para você entrevistas exclusivas, produzidas pelo Brasil de Fato MG. Em fevereiro do ano passado, eu estava convencido que não foi acidente. Por quê? Eu tive acesso a um laudo do Dr. Sérgio Exenberg. Ele é um especialista, professor de peritos na Politec São Paulo. Por 2 anos, fazendo tudo que se publicou sobre a morte de Juscelino, chegou à conclusão que não houve acidente. Eu sou a Flora Vilela e, recentemente, próximo aí de completar 50 anos da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek, um relatório elaborado pela Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos chegou à conclusão de que o acidente sofrido por Kubitschek a bordo de um Opala na rodovia Presidente Dutra teria sido, na verdade, um assassinato planejado e executado por agentes da ditadura militar que comandava o país desde 1964. E é para tratar desse assunto que essa semana o Visões Populares entrevista Nilmário Miranda. Com um grande envolvimento na luta pelos direitos humanos, ele foi deputado federal e estadual em vários mandatos e fundou a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Federal, tendo integrado por 7 anos a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Nilmário foi ainda preso político durante a ditadura militar, tendo sido libertado em 1975. Então já curte, compartilha com quem se interessa pelo tema e comenta por aqui o que você achou da revisão do caso JK. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, e aí então, entrando no nosso tema principal de hoje, né, em uma mudança recente, um relatório dessa Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos abriu uma divergência com as conclusões apresentadas anteriormente lá na Comissão Nacional da Verdade, indicando, nessa nova conclusão, que o ex-presidente Juscelino Kubitschek teria sido, então, assassinado pela ditadura militar em 1976. A versão oficial até aqui, para o nosso ouvinte compreender, né, sustentava que o político teria morrido em decorrência de um acidente de carro, normal, né? Embora o relatório que embasou essa mudança ele ainda não seja público, é uma suspeita que já existia há alguns anos e que já vinha sendo investigada. Eu queria abrir, então, a entrevista pedindo para você comentar qual que é a importância dessa mudança para a história do Brasil, que consequências ela tem para a nossa memória pública coletiva. Olha, eu fui para o Ministério de Direitos Humanos a convite do ministro Silvio Almeida. Ele criou um cargo para mim para lá, chamado Assessor Especial da Defesa da Democracia, Memória e Verdade, ou seja, assessor à democracia. Eu achei isso muito bom. Eu não tinha plano de ir para São Paulo, mas antes o convite e a criação desse cargo eu fui, pela 2 anos e 7 meses. E como a Comissão de Mortos Desaparecidos foi extinta pelo Jair Bolsonaro no dia 30 de dezembro de 2022. Antes dele ir lá para poder esperar o golpe, para voltar com o líder do golpe, que fracassou, ele extinguiu a comissão. Nos deu um trabalho danado, porque ela foi criada por lei, não podia ser extinta por decreto. Nós tivemos todo um trabalho para reconstruir a comissão. Eu indiquei todos os membros para o Silvio Almeida, que exatamente queria que eu fizesse isso. Nós reconduzimos Eugênia Gonzaga, que tinha sido presidente da comissão, foi tirada pela Damares e Bolsonaro. Indiquei a Diva Santana como representante e ele aceitou imediatamente dos mortos desaparecidos. A Diva é uma baiana, a irmã dela, Dina Elza, desaparecida no Araguaia, e o cunhado, Keio, desaparecido no Araguaia. E a Vera Paiva, que é filha do Rubens Paiva e da Eunice Paiva, também participa da comissão. Indicamos Ivan Marques, que é um procurador federal. O Ministério da Defesa indicou Rafael Abrita, um civil. No período do Bolsonaro, indicaram um general que era a favor da tortura, da ditadura. E quando ele pegou o caso da Dilma, Ivan Valente, por exemplo, é como se estivesse acusando de novo um tribunal militar acusando de terrorismo. Absurdo. E a Damares, ela tinha negado também, reviu a anistia de quase 1.000 pessoas. Eu também estava sob minha coordenação, reconstruí tudo sobre a anistia. E fizemos uma área para recomendações da Comissão Nacional da Verdade e outra para a verdade sobre a escravidão e sobre o comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Eram 4 áreas que eu dirigi. Até setembro do ano passado, por 2 anos e 7 meses. Em fevereiro do ano passado, eu estava convencido que não foi acidente. Por quê?
eu tive acesso a um laudo do Dr. Sérgio Exenberg. Ele é um especialista, professor de peritos na Politécnica São Paulo. Por 2 anos, fazendo tudo que se publicou sobre a morte de Juscelino, chegou à conclusão que o novo acidente, esse é um ponto fundamental, fato novo para mim. O segundo fato novo é que o motorista da aviação Cometa, que teria batido, tinha empurrado de JK por uma carreta, foi condenado por homicídio culposo. Depois, na segunda instância, ele foi inocentado de homicídio culposo. Tem a intenção de logo houve acidente, porque ele foi inocentado, homicídio culposo, que não há intenção de matar. E também houve várias publicações de gente que estava dentro do cometa, correram quando viram que passou para a contramão e perdeu foram para frente vários e foram ouvidos. Tinha esses depoimentos todos. E eles falaram, não houve acidente. O cometa não bateu no pau. A Comissão da Verdade, ela foi inconclusiva. Ela tinha muitos indícios de que não houve acidente, mas não tinha uma conclusão, não tinha um laudo do Exenberg, por exemplo. E não tinha a absolvição do motorista do cometa, que absolveu de homicídio culposo. A terceira coisa é aparecer um dado novo. Para mim era importante, para mim criar convicção, que os peritos, que 5 meses antes da morte de JK, 22 de agosto de 76, produziram uma farsa sobre o Zuângulo, 324 páginas, e a Comissão de Mortos Aparecidos, passe aquilo, não aprovou o Zuângulo como vítima do acidente. Ela tinha entregado para 10 pessoas, inclusive o Che Buarque de Holanda, uma carta dizendo, olha, eu serei provavelmente morta por um suposto acidente. Eu estou denunciando a ditadura há 5 anos pelo desaparecimento do meu filho Stuart Ângelo. Eles não podem me prender e matar quando mataram Stuart, que eu sou a costureira mais famosa do Brasil, faço desfile no mundo inteiro, né, do meu trabalho. Então, provavelmente vão usar um falso acidente. Olha, tinha previsto isso. E esses peritos que produziram a farsa do Zuzu, eu fui relator desse caso, eu operei a mudança, que uma pessoa que ninguém sabia, tinha sido testemunha. Ele estava na janela do apartamento dele, no São Conrado. São Conrado era um bairro pequeno naquela época, favela da Rocena, uma favela pequena, hoje é uma mega, que muitas cidades. Ele viu um carmanguia sair do túnel Dois Irmãos e um jipe camuflado empurraram para fora. E ele estava com um colega, paraibano também, e falou, olha, empurraram o cara para fora ali, jogaram ele para fora. Essa ideia que era os ônibus. Desceu com esse colega, demorou 1 minuto, desceu do apartamento, foi até o local, caiu o carmanguia, estava tudo cercado, proibido acesso. Olha, como 4 minutos depois do acidente. Aí quando ele chegou na Paraíba, falaram, olha, cuidado, porque eles vão te matar também. Se matar ela, vão te matar também. Um deputado do MDP, muito correto. E aí ficou. Quando veio o julgamento e foi negado, 20 anos depois, o Edgar de Anjos apresentou e nós fomos derrotados, foi só 5-2. Voto meu e da Suzana, com base naquelas anteriores. Mas a maioria achou que não tinha prova suficiente para condenar o Estado pela morte de Zuzu. Aí esse cara falou, olha, eu chamo Marcos Pires, paraibano, advogado. Eu fui lá imediatamente, eu era deputado federal, rápido, não falei que eu estava indo. Ele me contou, falei, puxa, isso é uma bomba. Uma testemunha real. Falei, você topa fazer essa denúncia na Assembleia, perante o AB. Aí nós fizemos, voltei imediatamente e entrei com essa documentação. O presidente da Comissão de Mortos Aparecidos, Miguel Reale. Então nomeou Luiz Francisco Carvalho Filho, que é uma pessoa fantástica. E ele buscou 2 engenheiros da Politécnica, especializados em acidente, que falaram esse laudo supostamente científico é uma farsa, uma agressão à física. Ele demonstrou, os 2, sem pagamento, não receberam nada para fazer esse laudo, que era uma agressão à física. Aí nós voltamos e derrubamos a primeira votação e aprovamos. Esse mesmo perito foram os peritos que atestaram 5 meses depois o acidente de JK. Então, eu estava a serviço da ditadura. Para mim foi importantíssimo como eu participei de tudo isso. Então, fui lá em Recife, em fevereiro do ano passado, perante a reunião da comissão já reconstituída, e fiz um requerimento para que reexaminasse o JK. E foi indicada, para nossa sorte, a Cecília Adamo. Era uma professora já tinha participado da Comissão da Verdade, que toca a Regueiro do Araguaia, sabia de muita coisa. E ela ficou 1 ano e 1 mês estudando 5.000 páginas só de anexo.
tudo que já tinha produzido sobre o JK. E fez um relatório de 1.000 páginas, ia ser votado dia 24 de abril. Só que o representante do Ministério da Defesa, o Dr. Rafael Labrito, foi mudado. E o que entrou não teve tempo de ler isso. Então, ele vai ser marcado só para votar. Mas o Favictor, que é um repórter seríssimo, ele fez contato com 5 dos atuais membros da Comissão de Mortos Aparecidos, que concordam plenamente com o resultado do parecer da Cecília Adamo. Os outros 2 não é que sejam contrários. Eles têm dúvida se podia ou não podia reabrir o caso. Quando eu fui reabrir o caso, já estava extinta a vigência da lei para famílias fazer requerimentos pedindo reparação financeira, inclusive. E nem tinha previsão de reparação. Mas eu apresentei com base em outro argumento: verdade histórica e alcance nacional. O ex-presidente da República. Poxa vida, nunca tivemos nada parecido com isso. E a comissão aceitou esse argumento. Mas os 2 sempre mantiveram dúvidas se poderia ou não. Acredito que, pelo mérito, eu acho que eles apoiam. Eles têm dúvidas sobre a possibilidade de reabrir caso. Mas os outros não têm. Então já tem uma maioria para poder aprovar o caso. Perfeito. E aí, enfim, falando um pouco sobre o JK, né, ele foi conhecido pela transferência da capital do país para Brasília, pelo projeto de modernização numa aceleração do processo industrial, que inclusive ficou conhecido como 50 anos em 5, que era um grande bordão dele, assim, né? E aí o Juscelino tinha uma atuação política que era muito ligada à democracia, mas que, enfim, também foi questionada ao longo dos anos aí, e queria que você trouxesse pra gente qual o legado político do JK para o Brasil e que contradições que ele ainda carrega hoje. Como eu moro em BH, para mim, inesquecível, que ele foi o prefeito 40-45, que fez o conjunto da Pampulha, e que é patrimônio cultural da humanidade. E fez a Avenida Antônio Carlos, que conduz até a Pampulha, que é uma avenida que dá acesso a todo o eixo norte da região metropolitana. Foi ele também que estendeu Amazonas em Cerrado, ali perto do Prado, um lugar chamado Barroca. Tinha uma pedreira ali, ele tirou aquela pedreira e foi até a primeira cidade industrial do país, Juventino Dias, e que tornou-se, a gente conhece Contagem, a importância que eles veio a ter futuro de grande BH, Contagem e do país, né? Ele também por isso que chama Barroca, aquela pedreira tinha o nome de Barroca, ficou o nome de um bairro. Quem mora lá sabe disso. Como governador, ele também fez coisa importantíssima, os lagos federais, que deram a produção de energia extraordinária para Minas Gerais, sem a qual não teríamos tido o desenvolvimento que veio. Então, quando ele fez os 50 anos e 5, e construiu Brasília, levou a construção de Brasília, ele já tinha... O que era 50 anos e 5? Ele trouxe indústria automobilística, indústria de ponta no mundo. E com ela trouxe petroquímica, química e outros vertentes da indústria moderna. Não, a indústria anterior era uma indústria também importantíssima, mas que não era indústria, era indústria de ponta no mundo, na Europa e Estados Unidos. Por isso chama 50 anos em 5. Revolucionou o desenvolvimento brasileiro. Para construir indústria automobilística exigia um conjunto de indústrias complementares, suplementares, que o Brasil não tinha e passou a ter. Isso permitiu que o Brasil virasse um país industrializado. Isso foi para sempre, foi uma conquista eterna. E a construção de Brasília, não precisa falar muito sobre ela, mas eu quero falar sobre uma coisa. Ele criou a Universidade Nacional de Brasília, ele levou para lá Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. A Universidade Brasileira tinha 2 modelos, o francês e o americano. E a Universidade Nacional de Brasília era a universidade brasileira voltada para a América Latina, tanto que ela foi objeto da fúria da ditadura. Sofreu uma violência sem precedentes no Brasil para desmontar a UNB. Você vê, ele era um cara assim, de história, digamos, entre aspas, conservador. Ele não era de esquerda, mas era tinha um grande projeto que foi importante para o nosso país. O Brasil levou o Brasil para o interior, esse país extraordinário que tem um potencial enorme, né, que nós vamos, se Deus quiser, construir, avançar, retomar esse projeto fantástico de uma grande nação. Tá certo. Bom, e aí, enfim, pensando em memória, Nilmário, apesar de uma luta muito longa pela construção de uma política de memória aqui, que já começou no processo de redemocratização, desembocou em várias iniciativas que você já citou, a Comissão Nacional da Verdade, as comissões estaduais da verdade, além de, recentemente, produções culturais que tomaram o mundo aí, o filme Ainda Estou Aqui, o filme Agente Secreto. A análise geral é que o Brasil está muito aquém no que tange as políticas de memória, verdade e justiça, do que quando a gente compara, né, com alguns vizinhos nossos aqui da América Latina que também passaram
por processos de ditaduras similares ao processo que a gente passou. Queria que você trouxesse para a gente, que se quiser aprofundar, né, como que você avalia o que foi feito nesse aspecto, você participou de grande parte do que foi feito, e o que ainda falta fazer para pensar a memória, a verdade e a justiça no Brasil. A gente ter a verdade e a memória, é preciso tratar o Exército Brasileiro como uma força propulsora de golpes e que praticamente condicionou a anistia, a dividir a anistia, que é historicamente, mundialmente, é reparação a vítimas do Estado, impediu a condenação de vítimas do Estado. Nós não tínhamos instrumentos para abrir a verdade verdadeira. Agora você está tendo uma série do ICL, do Cira Etchegoyen, e agora, tantos anos depois, aparecem documentos novos. Vai ser sempre assim. Nós não tivemos acesso aos documentos, aos arquivos dos golpes. Sobretudo, não tivemos uma capacidade de ouvir os militares, golpistas, que 15 vezes tentaram golpes consumados ou derrotados na história do Brasil. Sempre se consideraram acima, como se fosse um poder moderador acima da lei e da ordem. Felizmente, o STF, em fevereiro do ano passado, falou: olha, não existe poder moderador. Então, por isso que não tem, pela primeira vez, de 30 e tantos anos de república, generais, coronéis levados a um processo pelos crimes que cometeram contra a democracia, contra a Constituição brasileira, contra a ordem jurídica brasileira, cumprindo pena, inclusive. Isso não tem precedentes. Só agora que está tendo. Espero também que essa verdade sobre o JK, Flora, nos traga um incentivo ao STF para julgar o que está pendente de uma decisão que Flávio Dino, olha, no caso do desaparecimento forçado de pessoas, não são todos, mas são os mais importantes, metade dos casos praticamente, não podem ser anistiados nem considerar prescritibilidade. E pela legislação internacional, inclusive numa sentença da Corte Interamericana sobre um caso brasileiro, falei assim, não pode prescrever, não pode anistiar. Então está pendente a decisão do plenário do STF. Espero que com isso a gente consiga que complete essa votação e quebre a anistia, que é um absurdo a anistia, que contradisse, e nós decidimos lá atrás, a democracia ao país, que decisões da Corte incorporariam automaticamente a ordem jurídica brasileira. Isso não aconteceu nesse caso. Por quê? Sempre teve um peso. Nós sabemos que funciona isso, nem sempre é público. Ele, às vezes, nas sombras aí dos bastidores do poder para impedir que a verdade venha à tona. Por isso que nunca ela vem toda. Espero que, se concluir essa votação e acabar com a imprescritibilidade e anistia para torturadores e verdugos, nós possamos ter acesso a mais informações que nos foram negadas até hoje para a verdade histórica. Espera um momentinho que a gente volta para continuar a entrevista. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E aí, ainda nesse assunto, né, hoje a gente também tem provas muito robustas da interferência estadunidense na consolidação, na manutenção das ditaduras militares, tanto aqui no Brasil, mas em outros países latino-americanos também, inclusive com uma especulação de participações diretas dos Estados Unidos em assassinatos, em perseguições de lideranças, enfim, de maneira muito palpável, né? E a gente já tem provas, já tem documentos revelados dos Estados Unidos. E com esse novo acirramento nos conflitos no mundo, os Estados Unidos se voltam de novo a acenar para intervenções diretas nos territórios. A gente teve os casos da Colômbia e da Venezuela, prioritariamente da Venezuela, né? Mas agora com uma interferência no Paraguai, enfim, com perspectivas de que isso aumente, né? E aí, queria que você trouxesse pra gente, como que você enxerga essa repetição e de que forma que o Brasil deveria se posicionar diante disso? Os Estados Unidos é um país imperialista. Agora, faz diferença quem está à frente desse país imperialista. Tem essa tradição. Ele foi decisivo para o golpe 64. Nós sabemos que mesmo nesse caso, tipo do Juscelino, a CIA estava envolvida. O famoso Código 12 da Operação Condor, que atingiu mais de 700 pessoas no continente. Tem uma carta que a Cecília Adamo trata do Contreras, que era o chefe da repressão no pinochetismo, mandou uma carta a João Batista Figueiredo alertando do perigo, que era para acompanhar mais de perto. O Letelier, era ministro de Relações Exteriores do Chile, e o Juscelino Kubitschek de Oliveira. E o Letelier, depois, ele é morto. Ele aparece morto no Código 12, lá em Nova York. E depois
E também nesse período, é importante também, Flora, lembrar que naquele período de 22 de agosto, nós estamos quase chegando nele, de 76, os 50 anos dele. Em dezembro, meses depois, João Goulart foi morto, foi ato induzido do exílio em Misiones, no Paraguai. Já está ligado à ditadura argentina, que falou que ele ganhou confiança da família e trocou remédio para induzir o infarto. 200 e poucos dias, morreram os 3 líderes da Frente Ampla. Um da direita, Lacerda, um do centro, que era Juscelino, um da centro-esquerda, que é João Goulart. Então, tudo isso que forma um conjunto expressivo. Agora, quando foi ter o golpe de 8 de janeiro, era o Biden que era o presidente. Ele não concordou com o golpe. Isso foi importante para não consumar o golpe. Ter o Obama ou ter o Trump faz diferença. O país é imperialista, por igual. É um país que vive das guerras, do complexo industrial militar. E toda vez que ele começa a ter uma crise cíclica do capitalismo, eles inventam uma guerra, mais uma guerra, que movimenta a economia. O complexo industrial militar, a importância que tem num país imperialista, nessa fase do capitalismo. O Trump ele realmente trouxe um elemento novo. E por isso que nós, nessa eleição que nós teremos daqui a pouco, talvez seja mais importante, nós já participamos, eu participei de tantas, né? Já participei de 15 eleições como candidato, imagina, depois que acabou a ditadura, né? Que começou a acabar a dura. Mas essa é realmente importante. Uma vitória desse bolsonarismo, quase neofascista, significa um retrocesso admirável para o Brasil, para o continente e para o mundo civilizado, o processo civilizador mundial, que ainda está fiel à democracia, o Estado Democrático de Direito. É o que veio depois da Segunda Guerra, toda aquela construção que veio pós-Segunda Guerra, né? E que o Trump representa uma tentativa de ruptura. Não vai passar, não. Eu acredito que o povo americano vai tirar a maioria nas eleições de novembro, ele vai perder a maioria no Senado e na Câmara, ele não vai poder mais fazer guerra onde ele quiser. Pensar, exterminar com a civilização persa que ele falou, de dois milênios e meio. Isso, por si só, já é uma agressão às leis internacionais. E ele, para mim, é um país, mas é um país acima das leis. Rompeu com todos os órgãos multilaterais, etc. Então ele vai também, se ele insistir nessa linha, pode sofrer um impeachment. Quem vai segurar o próprio povo. Tudo indica que a maioria do povo americano quer essa mudança. Não quer essa guerra, prejuízo que está trazendo, inclusive o povo americano, o modo de viver do povo americano, então é provável que nós tenhamos isso. Então, é uma pena que tem que esperar até novembro. Mas eu creio que essa eleição é decisiva porque vai ser: você quer ou não quer manter a democracia? Quer ou não quer? Quer ou não quer a soberania nacional? Alguém pode mandar no Brasil, pode determinar o que nós temos que fazer? Nós não vamos aceitar isso nunca. Perder isso é perder os requisitos fundamentais para o desenvolvimento de um país, que é a democracia e que é a soberania nacional. Tá certo. E aí, enfim, falando de bolsonarismo, de golpismo, você trouxe um pouco na última pergunta, né? Recentemente foi aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional a chamada Lei da Dosimetria, que na prática é uma lei que reduz as penas aplicadas aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, mas foi elaborada pensando especificamente em beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive que foi também condenado por tentativa de golpe de Estado a 27 anos e 3 meses de prisão no ano passado, né? O caso foi parar agora no Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes, que é relator do caso, pediu ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional para se manifestarem, prestarem informações sobre isso até essa semana. Então, o prazo sendo essa semana, para isso ser avaliado pelo STF. Queria que você trouxesse para nós como que você enxerga essa dosimetria, essa legislação, e que consequências que essa lei pode ter para o Brasil, principalmente no que tange o que a gente está falando até aqui, dessa política de memória, da importância de uma memória pública no Brasil sobre o golpismo, né? O presidente Lula vetou a dosimetria. Foi vetado, né? O que foi derrubado foi o veto do presidente Lula, né? O Congresso não pode fazer isso, está fazendo. Mas o Congresso tem esse poder também de derrubar o veto. Por isso que o Alexandre de Moraes quer ouvir o plenário, se o plenário concorda ou não com a derrubada da dosimetria. Pela decisão do Moraes, ela é inconstitucional. O Congresso derrubou a dosimetria. Mas espera a decisão do Supremo. Nós aceitamos a decisão do Supremo. Se a decisão for de valer a dosimetria, obviamente o
presidente vai aceitar. Ele não questiona decisões da Suprema Corte. Mas o presidente vai reafirmar sua posição contrária à lei da assimetria. Ele é contrário a Bolsonaro ser solto, como se tivesse cometido um crime menor. E espero também que seja influenciado por esse vergonhoso diálogo entre Porcaro e Flávio Bolsonaro, assim, que é um vergonhoso para um país, né? Um presidente, um candidato à presidência da República, negociar com esse banqueiro que produziu um inimaginável prejuízo, tanto a economia como a história brasileira, né? Dá um dia aqui para poder... O filme do meu pai, que o pai dele é um herói, o pai dele é um canalha, o pai dele é um golpista, ele é condenado a cumprir pena corretamente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não posso antecipar o que vai ser a decisão do STF, mas eu sei qual é a decisão do presidente Lula. A posição dele é pelo veto à dosimetria, o inconstitucional e por fazer uma invasão de poder. Tá certo. E aí, para encerrar, você já trouxe um pouco na pergunta anterior, mas se quiser aprofundar, né? A gente não tinha como deixar de abordar esse assunto que você trouxe, que é a pauta do final da semana passada e do início dessa, a revelação pelo site da Intercept da relação próxima entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Porcaro, que incluía o pagamento de milhões de reais feito pelo banqueiro, supostamente para financiar um filme que vai tratar da vida do ex-presidente, que tem previsão de ser lançado ainda esse ano, em meio ao período eleitoral, né? Esse escândalo abalou bastante as perspectivas para a eleição desse ano e revelou mais uma camada aí do envolvimento da direita com o escândalo do Banco Master, que já estava muito claro a partir de outros envolvimentos como o do Ciro Nogueira, por exemplo. E aí queria que você trouxesse que impactos que você espera que essa revelação tenha, você trouxe nessa decisão do STF, né? Mas para o cenário político de maneira geral daqui para frente e como que isso se liga ao golpismo aqui no Brasil. O secretário de comunicação do governo federal, ele mantém um tracking, grupos focais pelo país. Por esses grupos focais, Lula já tem uma distância bem maior em relação. Não pode divulgar porque o grupo focal não pode, tracking não pode ser registrado na Justiça Eleitoral pelo Comitê Crime Eleitoral. Mas nós já sabemos que aumentou bastante a distância e vai aumentar mais. Agora, eles não podem admitir, né, Flora, que a candidatura do Bolsonaro foi para o espaço, enquanto não tiver alternativa para ela. E a Folha de São Paulo cometeu também um erro ao divulgar uma pesquisa que dá empate entre os dois, feita antes daquele áudio vergonhoso. Agora, ela própria percebeu, foi tão criticado, que ela disse que vai fazer uma nova pesquisa, já depois desse diário vergonhoso, com a nova situação. E vai fazer uma coisa mais verdadeira, né? Que ela fez foi que para nós é uma manipulação do seu poder, da sua credibilidade, né? Fica ali, tiver a televisão toda hora retransmitindo uma coisa falsa. Como foi uma pesquisa feita antes do áudio, da revelação do áudio, tem valor. Ela sabe que você colocou em dúvida a credibilidade da Datafolha e vai fazer outro. Parece dia 22 vai divulgar, já está coletando entrevista. Eles devem isso ao Brasil. Por toda a história dele, eu conheci vários dirigindo Datafolha, acho que eles devem ter ficado envergonhados também da Folha ter divulgado essa pesquisa viciada, que ela divulgou. A melhor forma de corrigir é fazendo uma pesquisa correta, que vai bater no que o tracking já anunciou. Eu espero que isso aí signifique também que o Brasil não vai prescindir da reeleição do Lula, que o Lula precisa para continuar a democracia, mas para avançar, né, Flora? Eu fiquei no governo, eu percebi, nós fizemos a reconstrução que foi destruída. Mas isso é pouco, nós temos que retomar a pauta transformadora, tem que amassar a reforma agrária, todas as políticas distributivas, distribuição de renda, riqueza, conhecimento, saber, tem que avançar a reforma política. E aí essa eleição pode ser a eleição da nossa história. Inclusive, repõe, na hora do dia, a mãe de todas as reformas, que é a reforma política. É que a gente dá todo esse processo, esse sofrimento. Ganha a eleição, o presidente fica à mercê de uma maioria, que não forma maioria parlamentar. Ganha um governador, não forma maioria parlamentar. Ganha um prefeito, não forma maioria parlamentar. Esse é o problema central. Voltar a ter eleição em lista partidária. Mas nós podemos avançar também a partir dessa eleição, que vai ser histórica. Agora depende da participação popular. Ela não vai ser decidida só pelas redes. É a minha convicção. Historicamente, nunca uma eleição decidida sem participação popular, sem povo nas ruas. Espero que aqui até outubro
tenhamos e que sempre tivemos. O povo nas ruas exigindo a verdade histórica, a memória verdadeira e avançar na transformação no Brasil. Nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje acaba aqui. A gente agradece a participação do Nilmário Miranda e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Como você já sabe, sempre às quartas-feiras no canal do Visões Populares no Spotify, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site ou no canal do YouTube do Brasil de Fato MG. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, comenta por aqui o que você achou desse episódio, dessa entrevista. Não se esqueça também de compartilhar com os amigos e de dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou quer compartilhar com alguém, é só buscar o Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe também o Brasil de Fato de Minas Gerais nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. Esse episódio do Visões Populares teve apresentação, produção, roteiro e edição de áudio de Flora Vilela. A divulgação fica por conta de Lucileia Miranda. O Visões Populares é uma realização do Brasil de Fato Minas Gerais.